Leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. E dito e referido, que chovia em Goiás todo, assistimos dentro de casa, só saindo no quintal para chupar jabuticabas. A gente tinha baralhos. Se jogou, rouba-monte e escopa, porque truque eu não consentia, por achar que faltava floreado rompante para os motes gritos, que nesse endiabrado jogo compertencem, e mesmo por achar vadeado para minha chefia. Então, bem, enquanto a gente formava essa distração, o do Zabudo ia e vinha, flauteando, escogitando de certo, para ratinhar e cisar a gente com mangonhas, outras velhaquices choradas, e foi de repente que ele se chegou com esta, que não se esperava por barato nem caro, que a nhã senhora aquela suplicava o favor de um particular com um moço chamado Reinaldo. Essa anhã, refiro essa, a mulher do Hermógenes, que em reserva fechada se tinha no quarto do oratório, e de Adorim saber o senhor tem, era o conhecido por Reinaldo, que me invocou, o senhor vai dizer, que causou espantos. Havia de. Eu estava na sala de jantar, jogando com João Gonhanhá, João Conclis e Marcelino Pampa. A Laripe com a baciinha de lixívia em areia e com estopa. Na soleira da porta, para o quintal, acendrava as armas. Ele falou: Deus que ó lá, que se o Reinaldo não dá cabo da criatura. Descontamos. E ela será que faz mandraca? João Gonhanhá o vitrou com essas risadas. Ara, para obrar bom feitiço que valha, disse que só mesmo negra ou negro. Isto que Marcelino Pampa deu de opinião, enquanto pegava o sete belo com os sete paus, eu joguei e o João Gonhanhá somou 6-3 na mesa, conforme pegou com o valete e escapou. De Adorim se tinha encaminhado para onde estava a mulher, para ir ouvir o que ela queria que ele ouvisse. Tocou minha vez de baralhar e repartir cartas. Ou seria algum pedido que ela tivesse de fazer a ele, bem. Daí João Gonhanhá esteve dizendo que a mulher rogava era por sua liberdade. E eu desconversei, observando casual, primeiro, em respeito do luxo de tantos anéis do João Gonhanhá, gostava de botar em cheios dedos. E depois chamei atenção para as goteiras abertas na telha-vã daquele grande cômodo, que se carecia de dispor em latas em diversos pontos, e até uma gamela no meio da mesa. Fim de se aparar águas de chuva. Mas mesmo por mim, eu já tinha perdido a simpatia do divertimento do jogo e me ergui de lá e fui ver a coisa nenhuma do alpendre, onde há homens dormiam, mandraços, aborrecidos com um chover tão constante. De Adorim não vinha, não dava de sair do quarto do oratório. E quando foi que veio, não me contou nada. O que disse comum. Ah, ela só chorou mágoas. Não perguntei passo. Devido que não perguntei logo a primeira, depois foi não ficando bem para o meu brio perguntar. De Adorim se atarantava quieto. Nem não era correto o que ele estava fazendo, escondendo fatos. Palavras que vieram a gume em minha boca foram estas, que eu não gostava de hipocrisias. Pensei em não dizer, e não dissestes, que eu não gostava de hipocrisias. Eu podia duvidar das ações de Adorim? Lá ele alguma criatura para traição? Rosmes, ideia essa não aceitei por plausível algum. Mas, de motivo como me desgostei, assim resolvi a saída da gente dali de Garimã. Naquele instante mesmo, e dei ordem, fossem trazer os cavalos e arriar atrás do tempo que fizesse, enxurradas tais, nuvens grossas, céu nubloso e trovão em ronco, chuvas com que os caminhos se afundam. Assim cumpriram. Mas aí nem bem os cavalos vieram no curral, se deu uma estiada muito repentina, por um montão de vento. O céu firmou e sol, com todos os bons sinais. Antes do que, por isso e tanto, a admiração do pessoal foi de grandes mostras, e eu vi que, menos me entendiam, mais me davam os maiores poderes de chefia maior. Só o dos abudos sabia, saiba o senhor, parava fora da roda, sem influência nenhuma, feito um tratante. Saiba o senhor que assim ele ainda me veio com visagens e embaraços, por amortecer a paga, pedindo ágios de calote e prazos mercantis. Agora, mais que tudo, saiba o senhor uma coisa, a que ele para outros fins executou na hora da confusão da saída nos afamar, pois de repente trouxe e ofertou a de Adorim de regalo uma caixeta de boa e melhor marmeirada goiana, dada a valores. Ademais o senhor prove
o de que demais gostará. A de Santa Luzia, perto desta, perde por famosa. Dando aquilo a de Adorim, ele não queria disfarçado me agradar, por vantagens. Se sei o que é que estivesse adentro das ideias daquele homem. O jeito estúrdio e ladino de olhar a gente, outrolhos, e que na hora não me fez explicação. Sendo que mediado esse obséquio a de Adorim, ele conseguiu mesmo me adular. Saranga foi contra contas contra aquele parananista lordaço. Ele se saiu quite, por pouco, não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que cedeu, recebeu igual quantidade nos ossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser da venerada estimação por herdado pessoal do pai. Nele amontado prazido, naquela dita cutuca, pandegamente, foi ainda veio por quarto de lega fazendo companhia pra gente. Coisa assim não se vê, tanto ambicionava que nem temia. Sempre me olhava finório com as curiosidades. E assim agora o senhor prestou toda a atenção nesse homem do Zabudo? O diabo dele? O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte, concedeu alguma coisa? Sumimos de lá. Em 5 léguas vi o barro se secar. O campo reviçava, mas concedi que a viagem viesse à branda, serenada. Queria e quis. O burrinho do Nosso Senhor Jesus Cristo também não levava freio de metal. Isso, na ocasião, emendo que não refleti. Razão minha era assim de ter prazos para que o meu projeto formasse em todos pormenores. Mas isto afiança o Senhor. Também eu não sentia açoite de malefício herege nenhum. Nem tinha asco de ver cruz ou ouvir reza e religião. Mesmo me sobrasse tempo algum de interesse para repassar nestes assuntos. Eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa que ia ser. Queria ver Emma correndo num pé só, acabar com o Hermógenes. Assim eu figurava o Hermógenes, feito um boi que bate, mas por estúrdio de resuma, eu, a bem dizer, dele não poitava raiva. Mire veja, ele fosse que nem uma parte de tarefa para minhas proezas, um destaque entre minha boa frente no chapadão. Assim, neblim, mal vislumbrado, que um fantasma. E ele mesmo, não era que era um realce meu? Eu carecendo de derrubar a dobradura dele para remedir minha grandeza façanha. E perigo não vi, como não estava cismando certeza, tempo do verde, epa! Eu ia erguer mão e gritar um grito maldante, e o Hermógenes retombava. Onde era que ele estava? Sabia não. Sem nenhuma razoável notícia, mas notícia que se vai ter amanhã. Hoje mesmo ele já se serve. Sabia, sei, como o cachorro sabe. Assim, o que nada não me dizia, isto é, me dizia meu coração, que o Hermógenes e eu, sem dilato, a gente ia se frentear em algum trecho nos Gerais de Minas Gerais. Eu conhecia a pressa para ele. Ao que ir, aí contra na Serra das Divisões ou sobre o Rio São Marcos, estrada real, estrada do mal. Como de fato aquilo estava impossível, breado de barro alto, num refundo, num desmancho, que comia com engolo as ferraduras mesmo cravadas novas, e sujeitava a gente a escorregão e tombo. Teve animal que rachou canela, quebrou pescoço. Este caminho tem tripas, se dizia bem. As loucuras e a jorna não rendia, não se podia deselar o pisar. Retardar mesmo, se me dava de agradável. Eu ia numa caçada, pro grande gosto. Ah, pois não era. Mais tempo se gastou, esbarrados em casas de fazenda ou em povoados. Melhor por lá também haviam de aprender a referir meu nome. Dia em desde bem já não cumpriam de me recompensar e me favorecer pela vantagem, porque eu ia livrar o mundo do Hermógenes. O Hermógenes pelejei para relembrar as feições deles. Achei não. Antes devia de ser como pior, odiado, com mira na gente. De Adorim, pensei, assopra na mão a tua boa vingança. O Hermógenes mal sem razão. Para poder matar o Hermógenes era que eu tinha conhecido de Adorim, e gostado dele e seguido essas malaventuranças por toda parte. Retardamos, até que tomando sazão, boa no veranico, seguimos enfim estrotejando. Parávamos léguas perto das divisas, mandei ir vigias dianteiros, conferi no meu poço nas armas, tudo prazia, o barranco mineiro e o barranco goiano.
Na beira de Minas Gerais vinha um mato vagaroso. E piorou um tico o tempo, em Minas entramos. Serra acima, com os cavalos esticados, aí o trovisco o buzegava, o ladeirão em rampa, mas pegamos a ponta da chapada. Foi ver que com o vento nas orelhas, o vento que não vareia de músicas, tudo consabia bem, isto sim. Digo, no remedido do trivial, espaço de chuva, a gente em avanço por esses tabuleiros. Fazia rio por debaixo entre as pernas do meu cavalo. Sertão velho de idades, porque serra pede serra, e dessas altas é que o Senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta? Não adianta se dar as costas, ele beira aqui e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele se escuta, sertão sendo do sol e dos pássaros, urubu e gavião, que sempre voam as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é da vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento, e os brabos bichos no fundo dele. Com trovoadão dos Gerais, arror a rodo, dali, de lá. Eu podia voltar? Não podia. Ou será que não podia, não? Bambas asas, me não sei. Mas não sei. Bambas asas. Sei, o senhor sabe. Lei é azada, é para as estrelas. Quem sabe, tudo o que já está escrito tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está. Em bem ou mal, todo o tempo reformando. Meus homens adianteiros retornaram, que vindos com uma notícia, os Hermógenes, bando enorme, tocavam meio para cá. De certo também já ciente do meu caminhar. Era o devido, se estremeceu depressas. Viemos, trastopamos com uns campeiros e outros que vaquejavam ou que levando gado de volta para o Catingal. Por não morrerem suas rezes todas, de pastar o capim novo dos Gerais, que cresce cheio de areia. Mas esses não sabiam de nada coisíssima. A gente contornou, por chegar primeiro no Nestor, na vereda Meã, e no Coliorano. Depois, do Mujo. Vãozinho do Mujo. Esse acho que era certo também, o nome. Mas o Coliorano morava num buritizal de lagoa e fazia chapéus de palha fabricados dos melhores. Nele e no Nestor carecia de se chegar em antes dos Hermógenes, que lá se tinha coito de munição. Contornamos muito brejo e sapau, que estavam já de volta, os rios andando sujos e umbuzeiros dando flor. Mas a cheia do todo rio carregava muito cuspe de espuma por cima, sinal de que ela ia aumentando, com maiores chuvas nas nascentes. Assim, mesmo assim, não perdemos de breve chegar e de arrecadar a munição que se queria, total toda. Arredondamos agora em hora, que era que faltava. Comigo, redor de mim, quem quisesse guerra. Todos e todos tinha vez, eu achava que queria bem o mal o meu pessoal. Feito fossem irmãos meus, da semente de um pai na madre, de sua mãe, gerados num tempo. Meus filhos. Para que relembrar, divulgar e dum das resenhas, do Dimas doido, que xingava nomes até do galho da árvore, que era a cara dele espanejasse, ou até algum mosquitinho chupador, do Diodolfo, mexendo os beiços num bis-bis, que era que sem preguiça nenhuma rezava baixo, ou repetia coisas do mal da vida alheia, conversando consigo mesmo. Do Suzarte, tomando óleos de tudo, chão, árvores, poeiras, estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em Léo. Do Cicrano João, em ancas de seu burro, e do Araruta, com toda a confiança, esse homem já tinha com mais de 100 mortes. Do Giribibe, que a recorrer, na guia da culatra, por necessidade de cada coisa a ouvir, recontar e saber. Ou do Feliciano, que abria muito o olho são, para melhorar entender o que a gente dizia. Tuscaninho Caramé, que cantava bonita voz, algo a catinga sentimental. João Conclis, dobrando um assovio comprido sem fim, como esses que são dos tropeiros dos campos goianos. Ou José do Ponto com jacaré, tocando os cargueiros com uma tralha de cozinhar. Mas refiro miúdos passos, coisinhas que a gente vislumbra em ocasião de momento. E que quase não esquecem com pena, pois eu pensasse a breve da responsabilidade que a minha era, quando via um homem idosamente respeitável como Marcelino Pampa, e que já tinha sido chefe, seguindo, por seu próprio gosto no meio do andamento dos outros,
ou esbarrar o cavalo nos freios e o esbarrado assim, mesmo sem virar a cara para mim, mas abaixar um pouco a cabeça e ficar escutando e meditando o meu conselho. Ou quando um daqueles jagunços mais velhos recomendava a qualquer rapaz como era que deviam de ter cautela no lidar com as armas de conjunto e com a munição nas canastras, pois de tudo calados cuidavam, porque então, em sentir, era como se fosse coisa de paz, arranjos miúdos em casa da gente, ou mesmo quando eu avistava um daqueles catrumanos, gente toda trazida, deportados por mim da terra deles. Esses me davam estima? Acho que achavam. Acho que antes teriam um admirado receio ou medo maior, e tinha uns, como digo, que o senhor, que relembro tudo, esse assunciano, quando se falava em fogo, ele já ficava com o corpo para diante, meio entortado, e que ele era magro, mas ovante, barrigudo mediante, e de um chapéu simples, mas um pouco mais enfeitado, ou novo. Ele já demonstrava mirar de boba inveja. Meus filhos.